Nós vamos falar nessa semana de oração sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós estamos no mês de celebração de mais um ano da Reforma Protestante e nós vamos, durante toda essa semana, tratar desses 5 pontos. Claro que pelo tempo que nós temos aqui, o tempo que nós temos para falar é pequeno, e cada um desses pontos aqui tem muita coisa para ser dita. Eu, por exemplo, lendo esse texto aqui de hoje, eu falei, gente, como é que eu vou conseguir falar isso em 15 minutos, né? Em 20 minutos, porque é um texto com muita coisa para falar, e cada um desses pontos tem realmente questões muito importantes. Então, um vasto tipo de assunto, né? Ou a variedade que nós podemos falar dentro de cada um desses assuntos. E esses 5 pontos são: o primeiro é o que nós vamos falar hoje, a depravação total; o segundo, a eleição incondicional; terceiro, expiação limitada; quarto, graça irresistível; e 5, perseverança dos santos. Agora ficou bem melhor, que a irmã Nídia chegou ontem com papel impresso, bonito, colorido, tulipe, só que o problema é que estava lá com um acróstico lá, e só que, né, em inglês. Eu falei, irmã Nídia, não vai fazer pagar esse mico, né? Falar cada um desses pontos em inglês não vai ficar muito bom. Então, obrigado por me socorrer. Agora está em bom português, agora eu consigo ler perfeitamente. Então, hoje vamos falar desse primeiro ponto, né? Brevemente aqui, só resumindo cada um desses pontos. A depravação total é a doutrina que trata da incapacidade do homem se chegar a Deus. Todos estão perdidos, todos mortos em delitos e pecados. O homem não tem condições de se achegar a Deus, de aceitar Jesus, de decidir por Jesus. Ele está completamente morto. É o que trata a depravação total. O segundo ponto, a eleição incondicional, vai falar que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem elege, e não baseado em nada que o homem faça ou que o homem possa fazer, ou da maneira como o homem poderia responder à pregação do Evangelho. Então, se fosse em outro lugar, já ia ter gente dizendo que foi demônio. Ó, irmão, é o demônio, o inimigo que não quer que fale sobre... Não, foi a asa do anjo que bateu aqui. E então a eleição condicional se tem lugar, se acontece isso em algum lugar, está amarrado em nome de Jesus. É o diabo que não quer que fale, né? Não, é porque escorregou, só isso. E a eleição incondicional trata exatamente a respeito disso. Ela é o contrário do que muitos acreditam, né? Que Deus escolheu porque viu que o homem ia aceitar, né? Então a presciência que Deus um dia... acho que dá uma... Em cima? Apoia melhor, obrigado. Então Deus previu, né, que o homem ia aceitar, que um dia o Marcelo ia levantar a mão, ia dar uma chance para Jesus e aceitar Jesus, então por isso ele me escolheu. Não, a eleição é incondicional, não está baseada em nada que eu pudesse fazer, que eu possa fazer no futuro, é misericórdia e graça de Deus. O ponto 3, a expiação limitada, que trata, é a doutrina que trata da morte de Cristo de uma forma eficaz para a igreja, para os eleitos, para o seu povo. Ele não morreu por toda a humanidade, para salvar a todos, ainda que o sacrifício dele, o sangue dele na cruz do Calvário, se assim fosse a determinação dele, poderia salvar a toda a humanidade, não teria problema nenhum nisso. Mas a palavra fala que a expiação foi limitada, ou seja, o sacrifício foi pela igreja, pelos eleitos, pelo seu povo, pelas ovelhas que estão nos 4 cantos desse mundo, em toda a história. Ele sabe quem são, onde estão, e ele está operando essa salvação. O quarto ponto fala da graça irresistível. Então, uma vez que o Espírito Santo chega à minha vida, uma vez que eu sou chamado, uma vez que essa graça vem até a mim pela ação do Senhor, eu não tenho como resistir. Eu não posso simplesmente entrar na igreja domingo após domingo, culto após culto, e dizer, não, eu não quero Jesus, eu não aceito Jesus, né? Como se fosse aquele doce que a gente não pode comer porque está de dieta. Não, eu não quero, não aceito esse brigadeiro, eu não quero pudim, hoje eu não posso comer, né? Jesus não é assim. Então a graça de Deus é irresistível. O maior exemplo disso, talvez, na palavra, o apóstolo Paulo. Ele era perseguidor, ele era alguém cheio de si, alguém cheio de justiça própria, e quando a graça chegou, ele não teve como resistir, literalmente colocou ele de cara no chão. E o quinto ponto é a perseverança dos santos.
que fala que uma vez que o Senhor começou essa obra em nós, uma vez que a graça irresistível nos alcançou, que a eleição nos alcançou, que fomos chamados eficazmente, que o Espírito Santo produziu uma transformação, um novo nascimento em nós, agora é esse mesmo Espírito que vai nos levar a perseverar. A perseverança dos santos fala exatamente que o cristão, aquele que começou a caminhada na fé, não é alguém que vai simplesmente virar as costas para Jesus, vai voltar para o mundo, vai viver fazendo tudo errado que fazia no passado e vai morrer lá no mundo. E alguém vai dizer, o fulano perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Aquele que uma vez é salvo, uma vez é alcançado pela graça irresistível, uma vez alcançado por essa eleição, transformado por Deus, ele pode ter momentos de fraqueza. Ele vai lutar contra o pecado, ele vai batalhar, ele vai ter momentos que vai se sentir fraco, desanimado, mas ele vai perseverar até o fim, não por ele, não pelos seus méritos, mas porque o Espírito Santo vai impelir para que ele faça dessa forma. Então, de uma maneira bem resumida, é isso que tratam esses 5 pontos. É a base, o alicerce, são os pilares da nossa fé, da doutrina reformada. E nessa manhã nós vamos falar sobre a depravação total. E eu convido você então a ler comigo Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, que talvez seja um dos textos que mais nos mostra essa realidade da depravação total do homem, da condição do homem perdido, pecador, sem condições de se chegar a Deus. Diz assim Romanos capítulo 7, versículo 7: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Primeiro esses 3 versículos, o 7, o 8 e o 9, que começa nos falando a respeito da lei, a lei e o pecado. Por que Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele fala a respeito disso? Ele começa dizendo, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. A lei de Deus, os 10 mandamentos, que nós vemos lá a palavra ensinar em Êxodo 20, continua sendo para nós algo aonde nós olhamos e devemos basear a nossa vida. Nós devemos olhar para aqueles mandamentos como algo atual, válido, bom, perfeito e que o cristão deve procurar obedecer. Porque é um erro, como muitos às vezes pensam, que pelo fato de nós estarmos na nova aliança, na graça de Deus, no período pós-ressurreição de Cristo, então os 10 mandamentos não são mais para nós observarmos. Não, isso aqui é para o tempo de Israel, é para aquele período que Moisés entregou ao povo de Israel e não tem mais importância para nós, de maneira nenhuma. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa. O problema não é a lei, o problema é o homem, que não consegue cumprir a lei, mas ela continua sendo para nós um padrão. Todos os mandamentos que nós vemos ali em Êxodo, como nós devemos honrar a Deus, como nós não podemos ter outros deuses, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, tudo isso continua sendo válido para nós, continua sendo um padrão de vida que todos nós devemos olhar, devemos buscar obedecer. A diferença é que nós sabemos que esses mandamentos, ao contrário do que o povo tentou fazer no passado, não são para nós um caminho de justificação, porque nós não vamos conseguir cumprir cada um deles. Nós tropeçamos nesses mandamentos, assim como foi com o povo. Você conhece a história do povo de Israel. Moisés traz os mandamentos, Deus envia, e o povo, durante a sua caminhada no deserto, vai quebrando todos os mandamentos, vai desobedecendo e não consegue se justificar pela obediência dos mandamentos. Mas eles continuam sendo padrão, eles continuam sendo importantes. Por isso Paulo diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei, esses mandamentos, acabaram aflorando mais essa questão do pecado, de maneira que ele diz aqui no versículo 8: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ele fala, despertou em mim. E olha que interessante que nós continuamos vendo isso acontecer hoje, né? O que nós conhecemos como uma frase que as pessoas falam muito? Olha, aquilo que é proibido é que é bom. Aquilo que não pode, aquilo que é proibido é mais prazeroso, é mais gostoso, é mais saboroso. O homem quer fazer, o homem quer se aventurar, ele quer buscar aquilo que não pode, aquilo que é proibido, aquilo que é limitado, né? Você quer ver alguém fazer alguma coisa, você diz, olha, não faz isso aqui, não mexe aqui, né? Até em brincadeiras que já fizeram, a pessoa coloca lá uma cabana, né, uma coisa, e bota um buraco e coloca lá, não olhe, né? Aí a pessoa passa, olha para um lado, olha para o outro, está escrito lá, não olhe. A pessoa vai lá, bota o rosto e aí vem alguém e joga uma torta, né? Não sei se você já tem uma brincadeira dessa. Porque o ser humano, ele tem essa... Falou que não pode desde criança, aí é que ele quer fazer. Falou que não, colocou limite, estabeleceu limite, aí é que ele quer fazer. Está escrito lá, não olhe, e a pessoa vai lá e faz o quê? Vai lá e bota a cara para olhar. De certa forma, é isso que Paulo está querendo mostrar aqui. A lei é boa, o que ela ensina é santo, é perfeito, faz parte, deve fazer parte do viver cristão, mas só que pelo pecado que está em nós, e aqui nós começamos a entender, a entrar nessa questão da depravação total, né? Todos se perderam, nenhum ser humano é bom em si mesmo, ele já nasce debaixo do pecado, ele vai desenvolver atitudes de pecado naturalmente, desde muito cedo. Então isso ninguém precisa ensinar, a gente luta muito para ensinar o que é certo, para aprender e para praticar o que é certo, mas para fazer o que é errado não precisa ensinar, já está aqui no DNA, já vem de fábrica, né? já faz parte, já é de linha, como fala, né? Quando você, um automóvel e tal, já sai de fábrica com aquilo, não tem jeito, ninguém precisa ensinar. É o que Paulo está dizendo aqui, que o mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência. E aí no versículo 9 ele diz, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando os mandamentos vieram, quando a lei de Deus apareceu, eu me dei conta de que eu não consigo cumprir. Eu comecei a observar que a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita, mas eu não consigo chegar naquele patamar, eu não consigo alcançar, eu não consigo obedecer, logo eu não tenho como ser justificado por isso. Eu não tenho como ser justificado pela obediência da lei, pela guarda da lei, por conseguir cumprir cada um dos preceitos, porque eu tropeço, eu caio, eu falho nesse cumprimento. E aí o versículo 10 ele diz, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Veja que interessante esse ponto, ele diz, o mandamento que me fora para a vida, os mandamentos foram para a vida, para um padrão, a maneira como eu vou viver, a maneira como eu vou agradar a Deus, a maneira como eu vou me comportar, a maneira como eu vou conviver, né, com os meus irmãos. Isso que Deus me deu é para a vida. Só que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O que Paulo está dizendo aqui? Bom, esses mandamentos que são bons, são santos para a vida, evidenciaram a minha falta de condições em cumpri-lo, evidenciaram o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou humano, o quanto eu sou falho, e eu não consigo cumprir, eu não consigo obedecer, eu não vou conseguir viver baseando a minha vida nessa lei. A minha justiça nunca vai chegar se depender disso. Nós estaríamos até hoje batalhando, tentando nos justificar pelas obras da lei, ou pela guarda da lei, pela obediência, e não íamos conseguir, porque o pecado continua habitando em nós.
A diferença é que uma vez que Cristo veio e o sangue de Cristo nos justificou, agora nós não vivemos mais escravos ou prisioneiros, como nós vamos ver Paulo falar um pouco mais à frente. Então vamos adiante. Aí no versículo 11, ele diz: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então veja como é que Paulo ele vai descrevendo a situação do homem, né? Ele diz: a lei é boa, o que Deus ensinou é para a vida, o que ele mostrou, mas isso se tornou para mim como morte. O pecado me enganou, me matou. Versículo 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Por isso nós não podemos olhar e falar: não, isso aqui já passou, isso aqui não existe mais, isso aqui não vale mais. Não, não vale no sentido de nós nos justificarmos pela lei, mas continua sendo, como Paulo escreveu aos Romanos, esse mandamento, essa lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Percebe aqui? Como é que ele explica isso de uma maneira mais detalhada? Ele diz: o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então, para que fosse evidenciado, para que ficasse mais claro a nossa falta de condições e de capacidade, a lei que é boa, que é santa, o mandamento que é bom, que é santo, que é perfeito, evidencia isso em nós. Traz para nós esse choque de realidade, porque todo cristão precisa, em um momento da vida, ele precisa ter esse choque. Ele precisa se chocar com essa realidade, de que a lei é boa, o que Deus fala, o que Deus ensina é perfeito, mas o problema sou eu que não consigo alcançar. Logo, eu preciso de um perfeito, que tenha conseguido alcançar e que tenha conseguido cumprir e que tenha conseguido viver sem tropeçar em nenhum desses mandamentos, para que eu esteja apoiado nele, para que a minha justiça esteja baseada nele e não em mim. E aí ele vai continuar. Aí no finalzinho do versículo 13, ele diz que então por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, não é que o mandamento, não é que a lei é maligno, mas que nós, a questão do pecado, a nossa natureza. Versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Veja que ele o tempo todo faz essa separação. Aí ele diz: a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. E aí ele vai usar a primeira referência aqui, a maneira como ele fala: vendido à escravidão do pecado. Todo ser humano é escravo do pecado. Todo ser humano nasce debaixo do pecado, até o dia em que a eleição incondicional, a graça irresistível de Deus vai e nos resgata. Faz aquilo que nós não podemos fazer, exatamente por estar escravo. Porque o que é o escravo? Quem é o escravo? É aquele que tem que obedecer ao seu Senhor. E se nós somos escravos do pecado, antes de Cristo, antes da justificação, então nós obedecíamos a quem? Ao Senhor do pecado, vamos dizer assim. Nós vivíamos escravos do pecado. Nós dizíamos: eu não vou mais fazer isso, depois fazíamos. Eu não vou mais falar desse jeito, depois falávamos. Eu nunca mais vou tomar essa atitude, e fazíamos novamente. Por quê? Embora a gente tentasse, embora falasse ou imaginasse que pudesse conseguir, continuávamos escravos do pecado. E Paulo fala: vendido à escravidão do pecado. Versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele agora vai começar a mostrar essa batalha que existe na vida, né? Mas só que aqui é um ponto importante, esse bloco aqui que nós vamos agora do versículo 15, ele não está falando de um cristão
que vive, né, o tempo todo caindo e colocando desculpa, porque esse texto aqui é um pouco perigoso nesse sentido, se ele for mal utilizado. Então ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É verdade que essa batalha acontece. É verdade que muitas vezes nós sabemos que algo é errado e fazemos. Nós sabemos que algo não agradou a Deus e isso pesa o nosso coração, mas isso não é algo natural. Isso é um tropeço. Isso é um ponto, né, fora aí do caminho, é uma pisada na bola, não é uma prática. Que a palavra diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí o versículo 16 ele diz: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui é que é o problema, porque se nós levarmos isso aqui de uma forma literal, vai ter muita gente que vai usar isso aqui como desculpa. Porque olha, aconteceu tal coisa, eu fiz, não, mas não fui eu, é o pecado que habita em mim. Fazer o quê? Eu sou pecador, eu ainda tenho na minha carne, eu ainda peco, e a pessoa começa a usar isso como desculpa para viver no pecado, para viver no erro. E não é isso que a Bíblia está falando aqui, né? Não é nesse sentido. Ele está dizendo aqui, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está mostrando é que ele não consegue sair dessa realidade da depravação total, de ser um escravo do pecado por si mesmo. O que ele está mostrando é que essa condição habita nele e ele não tem sozinho como sair dessa situação. Aqui, esse texto que Paulo coloca, a maneira como ele coloca aqui, é até uma situação de angústia, do homem angustiado, do homem, sabe, sendo sufocado por essa realidade e que vai terminar num grito, né, de alívio, mais um pouco à frente. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, então ele está falando, na minha natureza, em quem eu sou desde o nascimento, na minha condição natural de pecador, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Logo, eu não tenho condições de ir a Cristo, eu não tenho condições de me converter. Porque esse termo que nós às vezes usamos, né, de uma forma comum, eu me converti. Não, na verdade eu não me converti, eu fui convertido. Eu estava feliz da vida achando que eu estou lá conduzindo o meu carro na direção certa. A estrada está acabando, eu estou indo para o precipício, mas eu estou achando que eu estou bem. E estou indo. Não fui eu que me converti. Um dia, o Espírito Santo, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pegou o volante, pegou as rédeas da situação e converteu a minha vida para eu não cair no precipício. Não fui eu que me converti, não fui eu que virei, né? Não fui eu que fiz essa reviravolta na minha vida, foi o Senhor que fez. Então ele está dizendo aqui que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu não tenho condições de fazer. A consciência até me fala e me mostra que aquilo está errado. É o que ele está dizendo aqui. O pecador, ele sabe. Aquela pessoa que está adulterando, aquela pessoa que está roubando, aquela pessoa que está fofocando, se você chegar para falar, ela sabe que ela está fazendo errado. Tanto ela sabe que ela esconde, tanto ela sabe que ela mente para poder ocultar o pecado, ela sabe. Mas ela não tem condições de fazer o bem, ela não tem condições sozinha de fazer aquilo que é certo. O que Paulo está mostrando aqui é a desesperadora situação do homem, porque ele é escravo e ele não tem condições de mudar essa realidade. E é por isso que nós enfatizamos tanto, e essa doutrina é tão importante, porque não adianta entrar alguém aqui na igreja e eu fazer um apelo emocionado, colocar alguém tocando um teclado com uma música que vai fazer chorar e falar, vem aqui na frente, Jesus está aqui, dá uma chance para Jesus, aceita Jesus hoje. A pessoa pode se emocionar com a iluminação, com a música, com o ambiente, coloca ali as luzes apagadas, aquela penumbra, é penumbra que fala, né?
que fica ali, e aquilo ali emociona, aquilo ali mexe, a pessoa até chora, mas no dia seguinte ela está fazendo tudo de novo. No dia seguinte ela vai fazer tudo outra vez. Quando chegar o próximo carnaval, ela não aguenta e vai se jogar no mundão. Por quê? Porque nela não há capacidade. Ela está vendida, ela foi vendida como escrava. Ela tem um senhor e a sua natureza, ela vai seguir esse pecado. Ela vai seguir esse senhor. E aí no versículo 19, ele continua dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É esse que eu acabo fazendo. Eu sei que está errado. E nós sabíamos que o que nós fazíamos lá no passado estava errado. Aquela pessoa que vivia uma vida totalmente desregrada, seja em que área for, ninguém precisa falar, ela sabe. Ele diz: mas o que eu não quero, isso eu faço. Quando eu vejo, eu já estou lá de novo. Quando eu dava por mim, já estava lá de novo. Falava que não ia fazer, mas estava lá fazendo outra vez. Versículo 20: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele está dizendo: olha, eu sou escravo, é o pecado que está me dominando. Ele não está colocando aqui, mais uma vez, é importante frisar isso, ele não está colocando aqui uma cláusula, né, que é uma desculpa para eu poder errar, para eu poder pecar e depois dizer: olha, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, né? Então eu fiz, eu pintei o set, aprontei, e aí depois eu falo: mas eu não tenho culpa, é o pecado que habita em mim. Sabe como é que é, né, irmão? A carne é fraca, não é assim? Que às vezes a pessoa vai tentar se justificar, vai tentar inventar uma desculpa, mas não é isso o sentido do texto. Ele está dizendo: não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Lembre-se que ele falou da escravidão. Então ele está dizendo: eu apenas estou seguindo os impulsos da minha natureza carnal, da minha natureza pecaminosa, caída e sem Deus. Apenas estou seguindo essa natureza. Então, ao querer fazer o bem, encontro, olha aí esse versículo 21 aí, o meu está até sublinhado aqui na minha Bíblia. Ele diz aí: então, ao querer fazer o bem, olha aí depois da vírgula, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei me mostrou que eu não consigo, muitas vezes, obedecer os mandamentos santos, bons, perfeitos, mas eu não consigo. Então, encontro a lei de que o mal reside em mim. Isso me mostra a realidade, me confronta, me dá um choque de realidade, que eu sou escravo do pecado se eu não tenho Cristo dirigindo a minha vida, se eu não nasci de novo. Versículo 22: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Agora ele está falando de uma situação mais ainda fervorosa, vamos dizer assim, nessa batalha. Ele agora fala de um homem interior. Ele agora diz: olha, eu tenho prazer na lei de Deus, eu me agrado até com as coisas de Deus, eu tenho, prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, versículo 23, outra lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele agora fala de alguém que está nessa luta, e ele, que antes usou o termo escravidão, agora ele fala de prisioneiro. Ele diz: me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu até conheço a palavra, eu sei o que é correto, o que a palavra de Deus ensina, a palavra diz que aquilo é errado, que aquilo é pecado. Estou nessa batalha, estou nessa luta. Nós vamos passar por essa luta em algum momento, porque às vezes há situações mais específicas na vida de cada um, e nós já experimentamos isso. Tem gente que de repente se converteu e a pessoa bebia, a pessoa tomava todas e ela conseguiu largar com facilidade, né? Deus foi lá, tirou o vício, a pessoa. Mas às vezes tem outras pessoas que o processo leva um pouco mais de tempo, não é um estalo, não é imediato. Tem pessoas
que de repente era o fofoqueiro da rua, e de repente agora ela está diferente, ela agora vive uma vida mais sensata, ela agora guarda a sua língua, e assim por diante, todos os outros pecados. Às vezes há situações que nós precisamos ser mais vigilantes, às vezes há situações onde nós temos uma fraqueza maior. Para alguns é a tentação na questão sexual, para outros é a língua, para outros é o dinheiro fácil, para outros é a vaidade, a pessoa se envaidece demais, enfim, e assim por diante. Cada um tem às vezes aqueles pontos ali onde o inimigo ele vai tentar, e é a função dele, ele vai fazer isso. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais buscando essa vida com Deus, e o Espírito Santo agindo em nós, nos santificando, mais nós vamos conseguir vencer essa batalha. E aí ele chega no versículo 24, e essa exclamação aqui que Paulo coloca é maravilhosa. Diante de todo esse quadro de depravação, diante de todo esse quadro de perdição, de escravidão, né, de não ter condição de obedecer, de se chegar a Deus, de viver em Deus, de ser justo diante de Deus, ele brada aqui no versículo 24: desventurado o homem que sou. Desventurado homem que sou. Ele não diz, eu sou bom, eu tenho condições, eu sou alguém especial, eu sou isso, eu sou o lindinho de Deus. Não. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou escravo, eu nasci debaixo da lei do pecado, eu não tenho condições de agradar a Deus, eu não tenho condições de mudar, eu não tenho condições de me livrar dessa condição. A natureza pecaminosa, sabe, esse choque de realidade me fez perceber que a minha condição diante de Deus não é boa, eu não tenho méritos diante de Deus. E aí, diante dessa realidade, ele brada: desventurado o homem que sou. Eu sou alguém sem condições, eu sou alguém sem capacidade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Primeiro ele exclama, ele dá esse brado, esse choque na realidade, e depois ele faz a pergunta: quem então me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa condição? Quem vai me livrar dessa escravidão? Quem é que vai me levar à vitória nessa batalha que eu já percebi que eu não tenho condições de ganhar, que eu não tenho em mim méritos para isso? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele termina no versículo 25 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É a resposta, a solução para tudo isso que ele veio mostrando aqui nos versículos anteriores, para toda essa condição de catástrofe que o ser humano vive, da sua natureza, desventurado, sem condições. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai mudar essa realidade? Quem vai operar de maneira eficaz em mim a mudar essa realidade? E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que era perfeito, aquele que cumpriu a lei, aquele que obedeceu, aquele que foi à cruz por nós, aquele que nos justificou através do seu sangue. Agora olhamos para ele, agora é nele que nos apoiamos, agora é nele que nos baseamos, porque agora damos graças a Deus porque Jesus Cristo veio. Damos graças a Deus porque Jesus Cristo, perfeito, santo, cumpriu, obedeceu, realizou por nós para nos justificar, e agora eu consigo sair dessa condição, ou ser resgatado dessa condição. E ele diz aí no final do versículo 25: de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ainda continuamos nessa condição momentaneamente, mas agora ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Agora temos Cristo, agora temos aquele que é perfeito, agora temos justificação, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito da pessoa bendita do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Quando essa realidade chega até nós, como nós somos confrontados com isso, nós vemos quem nós somos, nós vemos quem Ele é, e por isso damos graças e glórias ao Senhor. Amém?